César Lemos, eu sou do Rio de Janeiro, moro aqui em Paraty há 10 anos e eu sou quadrinista e cartunista e a minha carreira começou por causa de uma flip, né? Foi a flip onde veio o Neil Gaiman e eu tinha uma casa na época alugada aqui em Paraty e os amigos vieram para cá para ver essa flip com a gente. E quando um dos amigos voltou para o Rio, ele escreveu um pequeno mini conto no blog dele, né? E falando da aura de mistério e tal, que envolvia Paraty, a própria casa lá onde a gente morava. E eu falei, pô, isso dá um quadrinho. E aí, a partir disso, eu fiz o meu primeiro quadrinho impresso, que se chamava Mitologias, que se passava em Paraty, começava nessa flip com o Neil Gaiman, né? Tem o Neil Gaiman, aparece o Neil Gaiman no quadrinho e tal, e desenvolve uma história de mistério, de fantasia que acontece em Paraty. Eu transicionei, eu fiz o meu processo de transição aqui em Paraty, né? E foi assim, foi um afã na cidade, né? Tinha grupo de WhatsApp para falar com fotos minhas do antes e depois para falar, mas depois as pessoas se acostumaram e hoje em dia eu tenho uma relação muito boa com todas as pessoas na cidade, né? Na verdade eu tenho até mais amigos hoje do que tinha anteriormente, né? A gente conhece muita gente nova, né? Hoje eu tenho um outro quadrinho publicado chamado Transhistorizada, que é um quadrinho que fala sobre questão trans, né, sobre questão de preconceito, né, e tal, mas fala de uma forma bem humorada, né? Sempre vi o assunto da transgeneridade de uma forma muito negativa, né? E aí eu falei, pô, seria legal falar disso, tirar as dúvidas das pessoas em relação ao assunto, falar sobre preconceito, mas de uma maneira positiva, né? E aí eu fiz um quadrinho que é um quadrinho de humor, que é esse quadrinho Transhistorizado, que também foi publicado e tal. Ser mulher no meio do quadrinho é uma coisa que é relativamente nova. Ser mulher trans é mais novo ainda. O quadrinho, eu faço quadrinho desde 2012, né? E a gente vê a evolução dos eventos de quadrinhos de lá para cá, né? Os primeiros eventos que eu fui, que eu ainda não tinha feito transição, eram eventos basicamente que tinha como produtores de quadrinhos ali homens brancos, hétero e tal. Com o passar dos anos a gente viu nesses eventos um aumento da quantidade de mulheres fazendo quadrinhos e depois vieram, né, LGBTs e tal, e hoje os eventos contam com uma grande quantidade de pessoas LGBTs e mulheres entre os autores tradicionais dos quadrinhos. Ministério do Turismo e Associação Casa Azul apresentam 18ª Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. O projeto se beneficia da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Vale Mais Cultura e conta com o patrocínio oficial do Itaú. Tem o apoio da Prefeitura de Paraty, Pinheiro Neto Advogados e UOL. Realização: Associação Casa Azul, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Salve, salve, muito boa noite a todos que estão aí na sintonia da 18ª Flip, Festa Literária Internacional
De Paraty, eu sou Roberta Estrela Dalva, atriz MC, diretora, poeta, slammer, pesquisadora, sobretudo, e você é a sua anfitriã aqui nesta mesa, que é a 11ª mesa dessa edição da Flip, e é intitulada Vocigrafias Insurgentes, e algumas pessoas ficaram, mas o que é essa da vocigrafia, né? É uma parada que eu estou desenvolvendo, pesquisando, quis trazer aqui para a Flip, né? Fala sobre fazer essas cartografias da voz, embora cartografia seja uma palavra que esteja um pouco desgastada, seria sampleando Cláudia Shapira, memórias impressas de voz das pessoas e da voz, né, e esse insurgentes aí, essa coisa que está, né, desafiando a normalidade, em levante, esse movimento todo que a gente tem no momento. Então, eu vou apresentar para vocês, né, esses convidados dessa mesa, começando em ordem alfabética com Danez Smith. Danez Smith nasceu em Minnesota, nos Estados Unidos, é performer, poeta e se tornou um dos mais celebrados representantes da sua geração. Ele faz parte da vanguarda de um movimento afro-americano que viu artistas da poesia falada se moverem dos palcos para o universo dos livros com grande sucesso. Seu primeiro livro, Insert Boy, foi lançado em 2014. Com Não Diga Que Estamos Mortos, Don't Call Us Dead, de 2017, ganhou importantes prêmios de poesia e reconhecimento nacional, incluindo a crítica especializada de veículos como The New York Times, The Guardian e The New York. E esse livro está sendo lançado, né, pela Bazar do Tempo aqui, Não Diga Que Estamos Mortos. Muito bem, foi contemplado com diversas bolsas para criação artística e em 2020 lançou seu terceiro livro chamado Home. Danez integra o Dark Noise Collective e apresenta com Franny Choi o podcast VS da Poetry Foundation. What's up, Danez? Olá, Danez. Dá um tchauzinho para nós. Hello. It's beautiful to be here with y'all. I can't wait to talk poems and the world and the ways in which all of that can be changed. So grateful to be here. Thank you, Roberta. Muito bem. E nossa próxima convidada, que a gente tem com a gente é Jota Mombassa. Vou ler a bio dela aqui. Jota Mombassa nasceu em Natal, vive e trabalha entre Fortaleza, Lisboa e Berlim. É artista interdisciplinar e suas obras derivam da poesia, da teoria crítica e da performance. Sua prática está frequentemente ligada à crítica anticolonial e à desobediência de gênero. Mombassa trabalha em torno das relações entre monstruosidade e humanidade, estudos queer, justiça anticolonial, redistribuição da violência, ficção visionária e tensões entre ética, estética, arte política nas produções de conhecimentos. Participou da Bienal de Sydney em 2020, de Berlim em 2017 e 2018 e de São Paulo em 2016. Em 2020 foi agraciada com a bolsa Pernod Ricard para a residência na Vila Vassiliev em Paris. Jota é a autora de Não Vão Nos Matar Agora, que vai ser lançado no começo do ano que vem pela editora Cobogó. Salve, Jota! Ei, obrigada, Roberta, pela apresentação calorosa. Obrigada, Danez, pela companhia aqui. Estou muito animada para essa conversa. Muito feliz também. Quero dizer a todo mundo que está aí acompanhando a conversa que eu estou muito feliz de trocar essa ideia agora e que eu espero que vocês gostem. Bom, e eu agradeço super a oportunidade de mediar essa mesa, né? Porque graças a estar aqui hoje, assim, a ter que conhecer mais dessas duas pessoas incríveis, eu entrei em contato com a obra, principalmente com esses dois livros que eu falei, o Não Diga Que Estamos Mortos, de Danez, e Não Vamos Matar Agora, da Jota Mombassa. É ainda na versão de portuguesa, né, a versão que saiu em Portugal, porque tem algumas mudanças para a versão que vai sair no começo do ano que vem, mas ela lançou Cartas às que Vivem e Vibram, apesar do Brasil. Hoje eu vi no Instagram, ela estava gravando um áudio, né, tem acompanhamento do áudio, e todo mundo pode baixar de graça lá na Amazon, então deu para sentir um gostinho do que vai ser esse livro. Eu li tudo, eu estou aqui com o livro, nem o Danez tem ainda. Eu estou aqui com o livro do Danez, vou mostrar aqui só para não fazer reflexo. Essa é a capa, tudo mais. Uau. Aqui, ó. E assim, tanto dele quanto dela foi uma coisa assim, ler muito forte, que me trouxe muitas ideias, muitas inquietações, muitas perguntas, muitas respostas, muitas belezas, muitos momentos que eu lia e falava, que eu tinha que parar, porque são coisas muito fortes que acho que vão fazer muito barulho. Então eu recomendo fortemente que vocês leiam, não para fazer jabá de editora, nada disso, mas é quase uma questão de saúde pública mesmo, porque não tá fácil.
E eu vou pedir até licença para essas duas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo e para todo mundo que está aí acompanhando a gente, porque eu não posso deixar de pontuar uma coisa aqui nessa abertura, né? Ontem eu estava vendo, preparando o roteiro, vendo material, e aí eu recebi a notícia, abri o WhatsApp e vi a notícia de que em menos de 20 dias que a gente recebeu a notícia, né, que o João Alberto que recebeu a notícia não, que a gente viu, né, aquela filmagem bizarra do João Alberto sendo espancado e morto pelos seguranças do Carrefour em menos de 20 dias, ontem, a gente recebe a notícia, né, de que a Emily, uma menina de 4 anos, né, e a prima dela, Rebeca, elas eram primas de 7 anos, foram mortas com um tiro de fuzil, uma bala que pegou as duas na porta de casa brincando numa operação da Polícia Militar, na sexta-feira à noite. Então, assim, como diria a Dona Mauri, da Frente 3 de Fevereiro, saudosa Dona Mauri, esteja bem onde esteja, não tem bala perdida, tem bala achada, porque essas balas têm alvo, essas balas têm corpo, né? E a gente sabe que corpo é esse. É o corpo negro, é o corpo periférico, é o corpo da periferia. Então, eu estou pontuando isso aqui porque não dá para a gente, né, isso tem que acabar, isso não é normal, isso não é natural, a gente tem que se posicionar, a gente tem que conversar sobre essas coisas, falar e pontuar, e eu até fiquei assim, falei, tá, festa literária, fazendo minhas outras coisas, as coisas que a gente faz no dia a dia, e falando, qual a importância realmente disso, diante do que está acontecendo, né, fiquei assim, no momento sabe, do ódio, da impotência, do choro, você fica assim, sabe, que sentido que faz. E depois, recobrada um pouco, eu falei, não, como ativista, né, a gente fica pensando o que fazer efetivamente para que isso pare, pelo amor da deusa, pelo amor de Deus, isso tem que parar. E eu acho que, no fundo do nosso coração, a gente acredita que a poesia, que o debate, que a conversa, que a afronta, né, podem ser caminhos para a gente obstruir, ao menos isso, para a gente interromper o fluxo dessa herança maldita que a gente tem, que é a escravidão, que os Estados Unidos têm, que no país do Danês tem, e que nosso país tem também, que é uma herança maldita da escravidão. A gente não pode mais. E aproveitar que tem muitas pessoas brancas assistindo, né, e pessoas que não estão conscientes ainda, que ouçam o que vai ser falado aqui hoje, e que tomem consciência. Não, isso não pode acontecer. Não pode morrer. A festa de aniversário da menina ia ser daqui, da menina não, da Emily, ia ser daqui 3 semanas. Não pode acontecer isso. Nós não vamos admitir. E eu queria, então, abrir pedindo para vocês, né, falar como é que vocês têm elaborado isso. A gente que é artista, né, vai sendo afetado, todo mundo é afetado, né? Quem está aberto e perceptível e sensível, e que tem um coração e não uma pedra no peito, é afetado. Por isso eu queria saber como é que vocês elaboram essas coisas que a gente tem recebido no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, e como é que é o processo de transformar isso em texto, em obra, né? E na obra de vocês, que não por acaso se chamam Não Diga Que Estamos Mortos e Não Vão Nos Matar Agora. Quem começa? Pode começar quem quiser, pode ser você, se você tiver. I'll take a stab at it. Yeah. Well, first of all, thank you for starting. Thank you for starting off our session like that. Because what is any of this art we make, right? If it doesn't, that's what the art we make, right? Like, it speaks back to this world, and so I think it's important not to get right into the vanity of art and the festival and all this other kind of stuff, and really think about the world that we still exist in. And my heart so goes out to the families of those girls, to all the people in Brazil and America and all the other places struggling right now, particularly Black folks, who continue to struggle against the ways our countries cannibalize us wherever we live. And I don't know, 2 girls, my God, that cut me up. It's senseless, right? So how many of our children, of our families, of our everybody's, of our strangers even, caught up in what this country and what these countries does, right? It's this country everywhere, right? This country or this country. The laws
of racism, the laws of colonialism know no bounds. Even though they obsess over borders, their tactics and their evil knows no bounds. And so I think, right, that is like sort of what I think poetry for me has been a way to make even slight use of rage to help figure out rage and see if anything else is possible, right? I think that sometimes poetry for me in these times of both national or personal turmoil, particularly in these like in sort of the theater and the chaos of Black death, it's been one of the only places where like I think I can start to figure out joy, because I think what poetry and I think art does is allows for some type of transformation. And for me, that is sort of art is like, and it's the same thing. People in the streets, activism is art to me in that way, right? It's about change. It's about let us not exit this situation, this night, this poem, this dance, the same way we entered. And I think we all sort of go to our tools and we figure out change. For me, that's been poems. I see the world and I go back to the poems and I say, okay, this is the world which we inherited, and what can be different? What else is possible here? And in that way, the metaphor is actually like the first step towards change in real life for me sometimes. And I think we all go to our tools, right? The dancers go to the studios, the musicians grab their instruments, and some people take to the streets, right? And like we all do that, right? And I think that is sort of when we think about these movements, right? And these movements that are based in real people, with real lives that deserve real things, that are in real danger. For me, I guess poetry is the first thing that is often sometimes what I know how to make use to that same group of people, so that way we can all go do some stuff, and then I wait on my instructions from everybody else of what we need to do out here. So poetry is like sometimes my first answer. I think that's it. Jota? Eu estou aqui também pensando que é uma coisa, até essa nota que eu escrevi para a edição brasileira do meu livro, ela começa justamente com a questão do que significa enunciar tal título, não vão nos matar agora, em face do fato de que sim, nos matam, de que estamos sendo mortos. Né, de que as nossas mortas estão se acumulando, né, por esses becos sem saída, dos projetos de nação nos quais nós fomos metidas, né, contra qualquer possibilidade de agência da nossa parte, muitas vezes. Então, para mim tem uma coisa que ela quase impede que eu escreva, que ela quase impede que eu fale, que ela quase impede que eu articule. Né, tem um movimento que está sendo feito pelo mundo como conhecemos, que é esse movimento de assassinato continuado das vidas trans, das vidas pretas, indígenas, todas essas vidas que na verdade são a nossa vida, né, materializada num outro lugar, materializada de uma outra forma, com uma outra forma de presença, mas que estão em continuidade com a nossa vida. Diante de tudo isso, eu confesso que às vezes eu luto para escrever. Eu luto contra a insuficiência das palavras diante do que precisa ser restaurado, do que precisa ser ativado como possibilidade, né? E aí a insistência de escrever, ela vem justamente desse lugar, que é um lugar tanto de reafirmação da vida diante da imposição da morte social, né? Que é essa morte que acontece nesses eventos e que se alarga e chega até a gente. Quer dizer, o nosso corpo não está incólume, né? Algo de nós está sendo morto quando alguém é assassinado pela polícia, como aconteceu agora e como acontece muito mais do que seria razoável acontecer. Quer dizer, não há razoável, não há limite, não há como a gente colocar a narrativa do que a gente vive
dentro de uma elaboração realista, porque a verdade é que a gente já foi empurrada para o impossível há muito tempo. A gente já está vivendo apesar há bastante tempo. Já tem um movimento social, né? Que é o movimento da branquitude, é o movimento do fundamentalismo cisgênero, todas essas formas de hegemonia genocida que o mundo insiste em permitir que existam, né? Então isso já empurrou a gente para um lugar que é da ordem do impossível, né? E aí eu acho, e aí é esse reconhecimento assim de que é impossível viver e de que, no entanto, nós estamos aqui, vivas, vivas apesar do fato de que é impossível viver dentro do mundo como conhecemos. E aí só isso para mim já devolve a potência para um lugar que excede o domínio desse mundo. Então, quando eu me sento para escrever, e não só, mas quando eu leio o que eu escrevo e o que Danes escreve, o que está sendo escrito, o que está sendo elaborado, quando eu volto para esse exercício, a minha sensação é de estar passeando por outras dimensões, que não deixam de estar afetadas e atravessadas pela dinâmica do problema no qual a gente está metida, mas que também não deixam de apontar para um outro plano de existência, um outro plano de vida mesmo, né? Então, eu não sei como a escrita pode restituir, nem sei se cabe à escrita e a nós fazer essa restituição, mas eu sinto que tem um movimento que é articulado com as palavras, mas não só com as palavras, né? Que é articulado de diversas maneiras, por diversas forças, que é o que eu costumo dizer, na verdade, repetindo tanta gente que já diz isso, que um carro da polícia incendiado é um poema, né? O Carrefour incendiado é um poema. Eu não sei se eu poderia dizer isso aqui, mas eu também não me importo. Porque o que eu me importo é com proteger a todo custo essas vidas que estão sendo assassinadas, que são as nossas vidas, né? Enfim, eu me sinto pega por isso. Eu sinto que a minha escrita e a minha possibilidade de conversar com vocês e de acordar e de dormir está de alguma forma atravessada por essa brutalidade, mas também por essa coisa que insiste em ser maior do que a brutalidade. Então, o fato de que a gente está aqui, a gente está criando, e a gente está, né, de alguma forma, tentando entender em que plano a gente se conecta com essas de nós que estão sendo levadas pela necropolítica. Qual é o plano em que a gente converge com elas para agir juntas, para tramar juntas um modo de acabar com essa merda? Não sei, assim, eu estou pensando nisso a partir desse início tão forte. Sim. Diria James Baldwin, né, que os artistas estão aqui para perturbar a paz, né, porque essa paz tão branca, tão excludente, tão como aquele poema da paz que o Marcelino faz, e a Naruni encena tão bem, essa paz não é paz, porque se a paz não for para todos, ela não vai ser para ninguém. E quando vocês dizem não vão nos matar agora, né, os títulos, não digam que estamos mortos, tem uma dimensão na qual vocês estão falando, não vão matar a nossa memória, a nossa história, os nossos sonhos, mas tem uma coisa anterior, muito primordial, que é não vão matar o nosso corpo, as nossas corpas, os nossos corpos, né? Porque sem o corpo, né, o mais básico, primordial, não tem como, né, pelo menos nesse plano, não tem como construir história, não tem como, né, ter poesia. Então, uma coisa que me chamou muita atenção na leitura é o quanto, para vocês dizerem isso, esse não, o corpo de vocês está engajado. Quando a gente pega esse texto, ou o texto da Jota, você ouve a voz
de Danes, de Jota, você vê o suor, o sangue, o esperma, o cheiro, o trabalho, o estudo, né, a vida que está engajada aqui, cada gota, passo a passo, está aqui. E isso é muito louco, porque quem lê uma coisa dessa com nível de corpo de quem escreveu tão engajado, não tem como não engajar seu corpo. A impressão que tem é que tem a performance aqui das palavras, mas tem a performance da leitura. Você não dá para não... Você pode esquivar, não querer, mas você tem que fazer um movimento. Você pode fechar e falar, não estou lendo isso. Mas você tem uma performance de quem está lendo também que tem que engajar o corpo, porque o corpo de vocês está muito engajado, né, nisso. Então eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho disso, das relações do corpo e da voz na obra de vocês, na escrita, né? Como é que se dá essa performance do corpo, a performance das palavras e o trânsito desse nomadismo que é a voz, né? Que não fixa, para fixar na palavra e da fixidez da palavra para a voz de volta. Como é esse... Porque vocês são performers também, né? Então vocês têm esse trânsito entre o oral e o escrito e oral, e isso parece que está muito na lemniscata, né? Isso flui muito sem interrupção. Pode ser quem quiser responder, começar. Well, I'll get myself out the way because I'm really excited to hear Jota talk about this as a performance artist. But I know for me, well, I guess first there has to be, I mean, think about what was just said, right? Like I was damn near like about to like stand up and stomp and like cry and like riot after what Jota just said about like why, like, you know, why she does this work. And that is why we do this work, right? I think like there has to be something real and something bigger and something worthy behind any artist, you know. Otherwise, you know, I get it. I love art for art's sake. I love cute stuff. I love comedy, but like, I think like when we do this, this work, the work that I think is hoping to like push the line and cull another type of world into existence. I think that's that thing about reading and going to other places. You feel another type of possible when you go to that work. You feel another world sort of coming in. That's when I go to Octavia Butler. It's not just science fiction. It's her whispering in our ear the instructions of how to call forth something better. And that is real stuff, right? And so that's why in the work, there is the blood, there is the sweat, there is the tears, there is the sex, the good, the bad, and the ugly of it, because it's real, right? Like these poems aren't just pretty for no reason. It's not just flowers. It's not just flowers and silence. It's not just, you know, stillness, which can also be worthy of poems, but also like we live real bloody, cummy lives. We live this intensely. We survive so intensely. We survive because of our sex and our blood and all that same blood, that same sex that is also in threat. Or to some or maybe that threatens us. It's all in that muck. It's all this mix of joy and grief and violence and tenderness that we get caught up in. And like, I think that's why the poems end up the way they are, because they're trying to capture that life. And how it would be almost disrespectful, I think, to whatever our work is, if our work didn't capture the reality of those lives that we live and try to survive in. How that comes into performance for me, I feel more like my work is tied, what I do as a poet, as in a performer, sometimes tied to like that of like a pastor, whose job it is to like, you know, bring the living word into the air. And yeah, I think like, you know, poems, their oldest form is spoken. You know, everybody being able to read poems is rather new. So when you think about the old history of poems, just people coming into a space, I think that's what I'm just trying to do, is be that person who can bring the people their stories, right? The idea of a griot, the idea of what an old poet was. It was just like sort of coming to the square, coming to the people and saying, these are your stories. These are the stories of us. And so I think that's kind of what I'm trying to do. I understand, I think like most Black artists understand that I am not so small as to only be myself, that to tell my own story also tells the stories of those alongside me and tells the stories of my people and those that have come before and will come after. And so I think that is sort of my job as the performer, is to not waste people's time hearing, or the possibility that they might hear something new
and changing about themselves. And so I better do that with a little bit of gusto and energy and honor to like the audience who's listening. So some performance is basically to offer something that I already had back to them. Yes. Já tá. Uau, é muito bom poder, né, continuar a conversa que Danes acabou de instaurar, assim, né? Tem uma coisa que eu fico pensando a partir dessa pergunta, que é uma coisa que eu comecei a entender melhor quando eu de fato transformei a leitura em voz alta, ler em voz alta. Isso tem a ver com quando eu comecei a trabalhar mais com ficção científica e tal. Então, eu trouxe a leitura em voz alta como forma de ativar o texto para um outro lugar. E é claro que eu leio meus textos em voz alta enquanto estou escrevendo e tudo mais. Eu tenho uma relação, essa coisa que a Roberta falou de conseguir ouvir a voz, tem a ver também com o fato de que a voz é parte de um processo mágico que faz o texto. Quando eu digo mágico, assim, eu falo que tem uma dimensão de feitiço mesmo, de ritualização. Né? Tem ali um trabalho que está sendo feito com o texto, que é para que ele extrapole mesmo o limite da linguagem e para que ele possa carregar essa força, né? Essa força que é a força dessa sobrevivência, dessa vida tão intensa que a gente insiste em viver em face do mundo como conhecemos, mas é também a força desses suspiros, né? E como o Danes falou dos mundos que a Octavia Butler escreveu como suspiros, né? Dessa outra coisa. Então, quer dizer, essa força que está lá está sendo colocada no processo do texto, que tem a ver com o modo como a gente ativa o nosso corpo para a escrita, né? Eu lembro que eu antes, enfim, dentro de uma outra prática de leitura que eu tinha, assim, que não está nem registrada nesse livro de escrita que eu digo, que eu fazia o exercício eu estava escrevendo sobre o cu, e eu fazia o exercício de escrever com um plug anal, e aquilo era fundamental para mim. E tinha um momento essa percepção de que eu precisava colocar um plug anal para conseguir escrever o que eu estava escrevendo, veio com o limite do próprio texto. O texto me disse: eu não vou caminhar, eu não vou seguir adiante se o corpo não entrar aqui. Então o texto pediu o corpo, e o corpo veio, e o corpo compareceu àquela escrita. E do mesmo modo, em vários desses outros textos, o corpo está pedindo passagem. E esse corpo que está pedindo passagem não é só o meu também. E eu acho que para mim, essa é a equação importante, que tem a ver com o modo como, ao trazer meu corpo para a escrita, eu estou me fazendo presente para uma dimensão do meu corpo que é maior, mais que individual, e que é contínua. É a mesma coisa que eu estava falando antes sobre o modo como a gente morre quando matam uma de nós. Então tem uma dimensão dessa afirmação que rearticula o modo como a nossa vida é, né? E o nosso corpo é. O nosso corpo é uma continuidade, nosso corpo se manifesta um no outro, uns nos outros, né? Umas nas outras. Então, dentro dessa manifestação, que é maior do que um corpo único, eu acho que é aí que eu encontro o lugar da minha corporalidade, né? Um lugar um modo de me fazer presente para mim mesma, ao me fazer presente para essa escala corporal que não é a escala do corpo único, né? Não é o corpo individuado, né? Então, assim, eu me vejo tentando, e também porque de uns tempos para cá, eu comecei a ter um pouco de birra até com esse lugar do corpo, mas eu percebi que a minha birra não era com o corpo, a minha birra era com a dimensão individual, que a minha birra com a individualidade não é uma birra com a singularidade, com o fato de que a gente tem vibrações próprias e que a gente tem uma dimensão singular no modo como cada corpo vibra. Mas era uma treta, um conflito com essa ideia do corpo individuado, que é a ideia do corpo moderno, colonial, que é essa ideia que a branquitude criou e projetou sobre nossas corporalidades, né?
Então, assim, através da voz e de perceber também como essa voz carrega muitas vozes, assim, né? Muitos sussurros, né? Tem momentos tem momentos quando eu tô lendo algumas coisas que eu sinto que é quase como se as vibrações elas sabe, lendo a Octavia Butler, por exemplo, eu sinto que eu gosto de ler em voz alta justamente porque eu sinto que era como se eu pudesse usar a minha voz para fazer essa reverberação continuar. E às vezes eu sinto que isso é proteger o nosso corpo também. E preservar o nosso corpo. E nutrir o nosso corpo. Esse sussurro que a Octavia Butler projetou através da escrita dela, que Dana projeta, que eu tento projetar, que você está estudando e projeta também na sua prática, Roberto, e que tanta gente está vendo a gente agora aqui também está tentando fazer esse feitiço, é para fazer esse corpo que é um megazord, né? Esse corpo que é, na verdade, essa caixa de reverberação, porque aí está a nossa vida. A nossa vida é esse sussurro. E esse sussurro é o que eles tentam matar, mas não conseguem. Por mais que eles nos matem. Por mais que eles nos matem. É esse sussurro, sabe? É esse sussurro, que é tanto um pedaço da minha carne, quanto, enfim, uma coisa que não tem fim nem começo. Sabe? Eu acho que a gente carrega isso no nosso corpo. A gente carrega isso no nosso corpo. Danese está vibrando ali, estamos todas vibrando, você está na sintonia. Falei que ia pegar fogo. Tem uma coisa muito legal que Jota e Danese são muito respeitados hoje, são convidados para bienais, e, né, instituições e tudo mais. E quando você abre o livro, isso eu confesso que eu fico muito feliz de abrir. Aí tem Danese citando, do começo do livro, Drake, é epígrafe, Lauryn Hill, Erykah Badu, Gucci Mane, ou falando de conversas, o Tinder, isso está tudo dentro da obra, ou Jota falando de X-Men, Jay-Z, uma epígrafe do Jay-Z, a cultura popular urbana, a vivência não está fora, como a academia quer muitas vezes, né, tirar a vivência, considerar isso como conhecimento desviante, né, como a Grada Quilomba fala no livro dela, a Grada Quilomba que teve o ano passado aqui, isso não serve porque é muito subjetivo, isso é conhecimento desviante. Mas, ora, será que é desviante do quê? Né? Sim, se isso é a normalidade, essa normalidade está nos matando, fazendo mal, talvez a gente queira desviar disso, né, ou no mínimo interromper. E vocês, duas, se autodefinem como não binárias, né? E tem uma vontade, já vi as duas falando dessa vontade da transitoriedade, do trânsito, né, de estar num lugar e no outro, estar sempre em processo. Então, queria dizer que eu gosto muito essa maneira de se ampliar, acho que tem a ver com o que você estava falando, né? Vocês também, as duas têm em comum isso, gostarem de Octavia Butler, vocês podem falar agora de referências, e de Octavia Butler também, mas sobre esse trânsito, por onde, por quê? Isso, essa escolha ou essa tomada de posição e e que lugares que vocês querem transitar, estão transitando, né, e que processo é esse do trânsito da não binariedade? Pode ir quem quiser. Que silêncio. Querem outra? Quer responder outra? Eu posso começar? Pode, claro. Não tem ordem. É uma conversa, assim, gente. Vamos indo aqui, é nóis. Vamos bagunçar nessa mesa, cara. Então, vamos lá. Primeira coisa que me pega tem a ver com... Porque eu amo epígrafes. Eu também vi a epígrafe do livro do Dana e eu fiquei assim, uau, é isso. Eu amo epígrafes. Porque enfim, eu acho que tem uma coisa nessas punchlines, né, que traduzem muito do que a gente às vezes elabora com mais palavras também, né? Então as epígrafes que eu escolho, elas têm muito a ver também desse lugar, mas elas também querem marcar uma conversa que me interessa ter. Então eu vou trazer uma epígrafe do pagode, eu vou trazer uma epígrafe do funk,
porque é isso é disso que eu estou me alimentando, né? E é essa tensão que ela só existe nesses meios intelectuais que são mais, enfim, elitistas mesmo, né? Que é essa coisa do tipo, a alta não sei o quê, a referência, minha referência não pode ser o Jay-Z, porque, enfim, e aí, porque eu tenho que de alguma forma, sei lá, abrir meu livro com a citação de Mallarmé, de Rimbaud, whatever, assim, sabe? Eu tenho que voltar a um cânone que, na verdade, a minha relação sequer enfim, é pegada, é atravessada como é por essas outras forças, né? Então, assim, essa coisa do transitar por muitos... Eu lembro de uma história que eu sempre lembro, quando eu tenho que pensar sobre esse trânsito, porque para mim o trânsito entre mundos, para além da minha posição de gênero como uma pessoa não binária, ele é marcado pelo simples fato de que pouco do que eu vivo agora era suposto ou esperado para a minha vida, né? Então, quer dizer, já tem um trânsito aí, que é um trânsito que eu operei desde o lugar onde eu vinha ser, nasci, Alecrim, Avenida 4, Natal RN, até os lugares que eu passei a ocupar a partir da minha prática. Quer dizer, eu sempre notei aí um abismo que quase ninguém tinha coragem de olhar no fundo, né? Que é justamente o abismo de todas essas diferenças. Então, esse trânsito entre mundos, ele sempre foi um problema, e quando eu digo problema, não quero dizer uma coisa ruim, mas uma coisa que é complicada e que eu tenho que pensar sobre. Então, ele sempre foi um problema que se tornou presente para mim. E eu lembro de um dia que eu estava em São Paulo, eu já estava aí, já estava fazendo, na época eu estava fazendo a Bienal de São Paulo 2016, com um coletivo que eu participava, e eu estava em São Paulo, eu fui numa festa, e antes eu encontrei uma amiga, e aí eu fiz uma maquiagem que fez com que eu parecesse muito essa pessoa que eu tinha encontrado. E eu fui pra festa com ela. E aí todo mundo tava me vendo como uma drag, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu encontrei um artista branco, desses paulistanos, assim, meio hypados, né? E aí ele tava com uma outra amiga branca, que deve ser hypada, mas que eu não sei quem é. E ele foi me apresentar a ela, né? E ele foi me apresentar e ele falou uma coisa que eu nem concordo, mas ele disse alguma coisa assim: essa aqui é a Jota, sei lá, a maior, ou então, sei lá, porque em São Paulo todo mundo diz que qualquer pessoa é a maior, não sei o que lá, né? Tem essa megalomania, né, na elite paulistana, de achar que tudo que tá ali é o maior de alguma coisa. Então ele me apresentou como a maior intelectual brasileira, whatever, não sei o que do momento. E aí eu fiquei assim, pô, já não gosto desse tipo de exagero. Mas aí o que me impressionou foi que ela disse assim, eu tô apresentando uma grande pensadora, Jota, não sei o que lá, e a amiga dele olhou para mim e disse bem assim: pensadora? Ela fez essa pergunta, ela me olhou e fez essa pergunta: pensadora? E aí depois ela complementou: sim, no sentido de que todas pensamos. Quer dizer, naquele momento ali, eu acho essa situação bastante anedótica, eu nem conto ela para me fazer de vítima, mas eu conto ela para, tipo assim, mostrar como, de fato, há um abismo entre todos esses mundos em que a gente está pisando. Né? E que esse abismo, pisar nesses muitos mundos, requer a gente uma habilidade que as nossas ancestrais já tinham, né? Que é de viver e de habitar mais de um lugar ao mesmo tempo, de ser mais de uma coisa ao mesmo tempo, de encarnar mais de uma possibilidade ao mesmo tempo, assim. Então eu fico pensando muito nessas coisas, e eu acho que isso volta para esse lugar das epígrafes. Para mim é sempre isso, assim. É um lugar de conexão também, daquele texto, daquela elaboração, com a elaboração que já está acontecendo, né? Porque assim também a gente quebra um lugar da criação como lugar da genialidade, a gente quebra essa narrativa que quando a gente faz sucesso, eles tentam projetar sobre a gente só para excluir alguém que parece com a gente. Então eles vão dizer que eu sou a maior pensadora porque eles não estão vendo que meu trabalho está ancorado numa rede de pensadoras incríveis que estão produzindo em diversas escalas de visibilidade. Entende? Então, assim, essa própria projeção e esse desejo, né, de escrever o nosso sucesso com a caneta da branquitude, com os modos de elaboração do sucesso que a branquitude criou,
acaba fazendo, enfim, acaba quase jogando a gente, né, num lugar de tensão que é bastante forte. Eu não sei, eu fiquei pensando nessas coisas todas a partir dessa pergunta. E aí, só para pôr mais um ponto, assim, já passo para a Dani fazer a continuação da conversa, mas sobre a coisa dos trânsitos, assim. Para mim, a dimensão do trânsito ela é muito importante, tanto no que diz respeito à minha posição de gênero, ao modo como eu percebo a minha vida, quanto ao fato de que, na prática, eu tenho levado uma vida nomádica pelos últimos 5, 6 anos, né? Mas, assim, com a minha vida nomádica, eu também encontrei muitas fronteiras, né? E aí o que eu acho é que, ao pensar não binariedade, ao pensar esses trânsitos, eu nunca deixo de pensar também esses movimentos de contenção e captura, né? Que existem aí. Eu costumo dizer, bem, eu não concordo muito, ou pelo menos eu não sei como experimentar, desde a minha não binariedade, a categoria de gênero fluido. Não é que eu não acho que exista, não é que eu não acho que seja uma categoria válida, mas eu costumo pensar, mas assim, para que o meu gênero possa fluir, eu preciso ter um caminho sem tantas barreiras, né? Eu costumo dizer, meu gênero não flui, ele se debate, né? Ele se debate contra o fundamentalismo cisgênero que tenta me devolver para o lugar. Então, quando eu penso no trânsito, eu penso nesse trânsito que é também malicioso, né? Nesse trânsito que leva a gente a caminhar por um território que é cheio de fronteiras, cheio de barreiras, e que faz com que a gente aprenda um pouco essa ginga, né? E esse movimento para ir transicionando, apesar dessas tentativas de fixar, né? Para ir movendo anticampos, apesar dessa tentativa de capturar e de escrever de uma maneira unitária, né? Enfim. Sim. Dennis. O Dennis cita Drake na abertura do livro dele. Você é o primeiro Drake, a epígrafe. Pode ir. I mean, yeah, I too love my epigraphs. I think for me, I've used them to just sort of, like Jota was saying, to like have a conversation, or to even just like sort of let people in on whatever conversations you're already having between you and your literatures. But for me, just to always say who was on my mind when I was working on certain things. And so I don't think that the epigraph is from Lil Wayne, I think, for the book. Lil Wayne and Sonia Sanchez, who are both great ancestors for me. I'm still stuck on several things. One, I'm going to be thinking about like you can't kill the whisper, our collective voice, and that is what you cannot kill. I'm going to be thinking about that for a long time. And I think that is sort of like embedded in the thing about epigraphs, or even about whatever references or rhythms or styles, right? Like I think there's always this attack on the authenticity of like Black literature, often, or like queer literature, or like literature that like announces itself as being part of the cultures that it's proud to be a part of, through its everything. And I think that is also a part of like building this indestructible we, that is unkillable. It means that when I go to write poems that are about that unkillable whisper body, that they are imbued with the things that make us us, and so that those poems best be their Blackest selves, best be their queerest selves, best be full of that richness and that intellect then that makes them ours, and I think makes them recognizable to the people that I consider a part of my we. Thinking about gender and transness and non-binariness, and like I don't think I can say anything better than what was just said, but I think for me, what I'm thinking about, not only beyond that transition or that idea of movement, well, one, I'm thinking about like, where did gender stop for cis people,
is a thought I'm having right now, and like what abysses are like, what like cliffs are they are like cis folks standing on the edge of, and like, sort of like ending their own really evolution and possibility, right? When you think about that sort of like idea that like a gender that flows or gender that moves or gender that is trans is going is always like, sort of going elsewhere towards possibility, which is great. But also I think that thought frustrates me too, because it's just like that then rejects the idea of stillness and comfort for those who see themselves outside of normative like ways of thinking about gender, right? And so why do we always have to be the ones moving or going someplace else? Like, why can't we afford ourselves peace and stillness and the right to say that I do understand myself in a way that allows me to stick this position in the ground, and that I don't have to be like heading someplace else or like sort of discovering more of myself. What if I do know myself? What if I'm planted and rooted? And I think that's what like non-binary for me does. It like just like gives a freedom to like, if you want to flow and and continue to like think about what that movement is for you, great, but it also just allows you freedom from or freedom, or like just a renegotiation of what you're with gender and with whatever that is. And so you're saying like, okay, now I am going to sort of excuse myself from this particular performance and go off and do some other things that feel right for me. And that feels like freedom for the body, freedom for the soul, freedom for the thought for me. To say that there are other tools and other paths and other considerations from me elsewhere within this. And I can also pull these tools, right? I can like use this like masculine experience I've had and pull that and take that with me. I can also like, learn so much from femininity and it's like great possibility. And I can also think about anything else for myself. And I feel like that helps me think both as a person who has a body and who must move in it, but also as a writer or as a maker of things, like that there's always like another possibility to make it through, or another way to reorganize myself and my world so that way we can interact with each other or something like that. I don't know. Obrigada. A gente tem tempo ainda, eu queria mostrar umas imagens. A gente separou umas imagens, estão aí? Será? Sobre... Né, vocês usam o texto, eu falei o texto no o corpo no texto, mas também tem usar o texto como corpo, né? Escrever no corpo, literalmente, né? O Danês com as tatuas, a Jota também, e Danês com tatuas, Jota também com tinta, e nas performances, vamos ver se a gente... Tá aparecendo para mim? Não. Aí, Danês, que tem usar o corpo como suporte para... né, para o texto, pode ir passando, gente. No braço, né, e tem no livro também, tem aí aquela do Ladainha com sangue por todo lado, Litany with blood all over, é um poema que tem no livro. É um pouco de spoiler a gente dar esse, que é sorry for the spoiler, desculpa pelo spoiler, mas é um poema que ele vai indo e vai falando, né, o Danês é soro positivo, e vai falando sobre essa coisa do sangue, e vai se misturando, e as palavras vão se misturando como sangue, né, então fazer essa dança e essa performance, pode ir indo, a gente está mostrando aí para vocês algumas coisas para ilustrar isso que a gente está conversando. Essa é uma performance da Jota, A Ferida Colonial Ainda Dói, de 2016, e também traz essa ideia do sangue, né, de 2016. Isso está escrito com sangue também, vocês nos devem. Me lembrei de um trap, que você me deve, tá ligado, Jota, esse trap? Depois eu te passo. Me passa. Essas performances que colocam o corpo, né? Isso também. A gente tem a do How Old is Suffering. É essa. É essa.
E esse nome, A Ferida Colonial, ainda dói, né? Eu vou até voltar, desculpe, voltar para esse tema de novo, né? Tem 1 bilhão de temas aqui: morte, ternura radical, pertencimento, ódio. Não vai dar tempo de tudo o que eu queria falar com vocês. Eu falei que eu queria encontrar as duas para um dia numa praia, num bar, em algum lugar, para tudo que eles levantaram aqui. Mas esse aqui, sobre as narrativas da dor, né? Eu vou até me guiar aqui, eu escrevi porque é espinhoso o assunto. Tem muito nessa narrativa da autorrepresentação, né? Tem essa dimensão que a gente já estava conversando da dor, do medo, do ódio que está colocado, e tem algumas discussões sobre isso, né? Que, por um lado, isso funciona como antídoto para o veneno da opressão, isso funciona como, né, colocar isso fora, e representar, narrar isso para que as pessoas negras, queer, consigam ver isso fora de si também como uma forma de expurgo. Eu não sei se eu associei isso, Jota, com a sua ideia da politização da ferida, desse estilhaço que se junta um pouco, mas por outro lado também, nessa sociedade midiática capitalista que a gente vive, isso pode ser consumido como entretenimento em lugares onde as audiências são majoritariamente brancas, né? Até em grandes festivais literários, grandes museus, grandes lugares, e onde os artistas negros se apresentam, ex-artistas negros se apresentam, e não necessariamente elas estão representadas na plateia, ou muito pouco representadas. E como, às vezes, também isso comove as pessoas brancas, e você vê as lágrimas nos olhos. Já aconteceu comigo de estar num lugar falando uma coisa que custou estudo, custou dor, custa, e você olha e você fala, vê as pessoas com os olhos marejados, muito comovidas, mas sabe que saindo dali isso não vai se reverter em atitude antirracista ou anti-homofóbica ou em alguma atitude prática, né? O quanto isso pode ser consumido, como qualquer coisa pode ser consumida na sociedade do espetáculo, ou capitalista, né, ou no mundo que a gente vive. Então, como é que vocês lidam com isso? Se vocês participam, já discutem isso, se isso é uma coisa que importa, ou não como discussão para vocês, e com certeza vocês devem lidar, porque eu já vi vocês em grandes instituições, né, e tem o artista negro, mas raramente a produção, a direção, a curadoria é ou queer ou negra, né? Como a Dana Lisboa, que é uma cantora que, quando ela foi no programa Humanos e Meninos, ela falou assim, eu tô achando muito bonito as empresas de cosméticos colocarem pessoas trans. Eu quero saber quantas pessoas tem nessas empresas trans empregadas, porque a gente precisa viver. O quanto isso se reverte na prática. A Jota já fez assim. Porque essa conversa é tanto, assim, porque eu acho que eu tô num ponto de viragem também do meu trabalho, que tem a ver com a relação com as audiências, que está cada vez mais tenso, ou me requer cada vez mais um trabalho de me proteger. Isso é claro, porque eu migrei para a Europa e agora eu me movo bastante no contexto da Eurozona, que é um contexto absurdamente embranquecido, branco, né? E assim, com a tradição colonial, uma herança colonial super presente, assim. Então, cada dia que passa eu entendo que os sistemas de arte, que aí eu não estou falando tanto do exercício da escrita, da criação, ou dos processos de troca que a gente faz dentro, enfim, dos múltiplos espaços comunitários em relação aos quais a gente trabalha e tudo mais. Não é bem disso que eu tô falando quando eu falo da caminhada pelos sistemas de arte. O que eu começo a perceber é que tem algumas expectativas normativas dos sistemas de arte e produção do conhecimento que estão ligadas ao fato de que a gente sempre tem que ocupar essa posição da dor, que é a posição histórica na qual a gente foi empurrada, né? Então, assim, de alguma forma, eu tenho que ser especialista em racialidade e em questões de gênero, né?
E aí o meu momento, em vários ambientes institucionais, vai ser o momento em que as instituições tentam mostrar que estão acompanhando as conversas em torno da racialidade do gênero. Então tem um movimento aí de captura que é curioso, porque é justamente o momento em que eles dão espaço para que a gente fale. Ainda tem essa dimensão que prende a gente dentro desse debate, né, que vão fazer com que a gente tenha que sempre repetir esse lugar e fazer uma coisa que eu entendi fazendo a Ferida Colonial Ainda Dói, que foi um processo que eu fiz de 2015 até 2017. Eu comecei ele em Veneza, em 2015, e eu fiz uma série de outros espaços institucionais, tanto do Brasil quanto fora dele, e era um exercício que eu fazia de tirar meu sangue e com ele sublinhar a memória colonial presente em coisas banais, como um mapa do mundo. Então eu pegava meu sangue e eu sublinhava aquilo ali na bandeira do Brasil, num livro do Gilberto Freire. Então eu pegava o meu sangue e ali sublinhar. E eu comecei a sentir que o que eu estava fazendo era sublinhar a minha ferida, né? Para mostrar ela dentro de um circuito que queria consumir a minha ferida. E queria consumir. Então, assim, por um lado, tem importância nesse movimento, que é o de dizer, ó, vocês vão parar de narrar o que vocês fazem com a gente, e a gente vai colocar a nossa narrativa aqui, no lugar. E isso tem uma importância política incrível, né? Que assim, é recuperar os modos de narrar o nosso próprio sofrimento, uma vez que o sofrimento é essa imposição social que o mundo está lançando sobre a gente. Só que, ao mesmo tempo, nesse exercício de sublinhar minha ferida, eu percebi de uma maneira muito dolorosa que era isso, que eu estava tendo que e eu não estava me curando. Eu estava voltando lá para produzir a simpatia, né? E é até uma coisa que eu digo no começo da minha nota para a edição brasileira do livro, assim, eu não estou querendo cultivar a empatia de quem está nos matando. Eu já desisti desse exercício, né? Por quê? Porque a empatia tem uma dimensão, digamos assim, a empatia tem uma dimensão problemática, né? Isso eu aprendi lendo um livro da Saidiya Hartman, chamado Scenes of Subjection, Cenas de Sujeição. Infelizmente, esse livro não foi traduzido no Brasil ainda, e seria incrível se ele fosse. Mas nesse livro, a Hartman, ela fala de um abolicionista branco, né, no período da abolição formal da escravidão, e do modo como ele constrói o argumento dele. Então, esse abolicionista branco, ele diz bem assim, imagine se você... Ele está falando com os pares dele. E ele diz, imagine se você, a sua esposa e os seus filhos estivessem nessa posição. E aí o que a Saidiya Hartman articula é justamente a dimensão repressiva dessa empatia, que é o fato de que, para que os brancos consigam entender o que se passa, né, diante da brutalidade racial, eles têm que esvaziar a subjetividade daqueles corpos que estão materialmente lidando com a violência e se colocar naquela posição, né? Porque os brancos não conseguem entender nada que não sejam eles próprios. Então, até o modo deles entenderem, né, ou deles se conectarem, implica esse movimento de esvaziamento. Então, o que eu senti com o meu trabalho, isso é uma coisa que eu estou falando agora e que eu estou elaborando agora, né? Eu senti que parte do meu trabalho em performance agora, até o ponto, ou pelo menos a Ferida Colonial Ainda Dói, muito especificamente, é um projeto em que, por mais que eu estivesse tentando quebrar o teto de vidro e dizer bem assim, olha, a colonialidade ela não acabou, o pós-colonial não existe, a gente está lidando com essa merda até agora. E dizer bem assim, isso está tirando o nosso sangue. Por mais que tivesse esse gesto, sei lá, importante em algum nível, tinha também um movimento de eu ficar confinada a esse lugar da dor, né? E de eu ficar confinada, e é quase como se, ao escolher ficar aí, eu não estivesse conseguindo me conectar com esses sussurros que a gente vinha falando, que é o sussurro que não morre, né? E aí eu senti que eu precisava parar, não necessariamente de levar, que não é parar de levar minha dor em consideração, mas eu precisava parar de tentar fazer esse movimento, de mostrar a minha ferida para as pessoas, para as audiências do sistema de arte, né?
E aí, eu reconheço que isso tem a ver com os lugares onde eu fui, que são justamente essas instituições sobre as quais você estava falando, Roberto, né? Então, assim, o meu trabalho ele ganhou uma circulação institucional, e na medida que ele ganhou a circulação institucional, eu senti que eu não podia mais fazer ele do jeito que eu estava fazendo. Porque eu estava entrando em relação com audiências que estavam lá para consumir a minha dor, eles iam me ver definhar diante deles. Eu adoeci. A ferida colonial, o processo acabou porque eu adoeci. E eu disse, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou adoecer para mostrar ao mundo que ele está me matando. Eu não vou fazer isso. Porque é diferente também de quando a gente elabora, né, por exemplo, na cultura do Islã, por exemplo, que tem uma elaboração do sofrimento e das tretas e dos problemas que está servindo ao processo coletivo de elaboração, né? Nas conversas que você está tendo, com a galera que você está mostrando o que você está fazendo. Tem uma dimensão aí que é diferente dessa dimensão que eu experienciei na medida em que eu me tornei um artista institucional. Na medida que eu entrei nesse circuito. E eu também não vou sair desse circuito. Também não vou sair dele, mas o que eu vou fazer é deixar de dar a eles o que eles querem. Que é a minha dor. Sim. E eu vou começar a dar eles o que eles não querem, que é o tapão na cara que eles merecem, né? E aí eu acho que é diferente, tudo começa a mudar. Danés, você pode responder essa se você quiser, eu já vou emendar uma, porque o público está aqui perguntando, eu já vou emendar com outra pergunta para você, porque a gente está na prorrogação já do nosso tempo, o tempo voou, que é o Rubens Akira Kuana, que pergunta, por favor, você poderia comentar sobre a luta antirracista através da solidariedade antirracista, por exemplo, sobre seu podcast com a poeta Franny Choi? Franny Choi, yeah. Could you ask the question one more time? Sim. Se você poderia comentar sobre a luta antirracista através da solidariedade antirracista. Por exemplo, sobre seu podcast com a poeta Franny Choi. For sure. I think maybe what they're referencing is so me and Franny have a podcast with the Poetry Foundation, and the Poetry Foundation back in the spring had a pretty abysmal. And the Poetry Foundation is in the United States the largest poetry source of money in the country. They just have ridiculous amount of money. And they had a pretty abysmal response to coronavirus in terms of artist support. And then instead of saying anything or doing anything that felt pretty substantive around the time when George Floyd was murdered, and there was a pretty heavy, response both nationally and globally to that. And a lot of institutions were asked for accountability. They were just sort of kind of tweeting out like, "Here's Black people's poems," and not really saying anything. And so there was a effort started by by folks who had got fellowships from the Poetry Foundation, and also folks who had contracts with them, like myself and a couple other folks who did auxiliary programs. And a lot of these programs, I would say, were the ones that were not just were the ones that were often led by people of color, and oftentimes with the idea that let's use the foundation's resources to to get to be a resource to our further communities. And so those people, we all wrote a letter just asking for some accountability, thinking about sort of rehashing what the future of these contracts was going to be, and really we're just kind of asking them to put their money where their mouth hadn't been, to put their money in their mouth and open them both up, mouth and wallet combined. And that was met with some pushback. I acknowledge that a lot of folks have been calling out for the Poetry Foundation to be accountable for many years. I also think it got really weird because I think there's often a lot of ways in which white activists oftentimes ask people of color not to
have any allegiance with these institutions, right? Even though we do, and we have to make these negotiations because we want to eat. And we're people, and we make these negotiations, but all of a sudden when they don't like the institution that you're maybe have a connection with, then you're the bad one because you have the connection. And, and I think I also have to like cut through a lot of that. And I think acknowledge that I think while there was a lot of, while, you know, I think the Poetry Foundation responded because it was about people who had close ties with them, sort of calling them to the table and joining, I want to say like hopefully joining and amplifying some of those voices that have been calling out for more responsibility from them for years. In the podcast, you know, we mainly interview poets of color. I don't know if we've ever had a white poet on our podcast, maybe 2 over the last 5 years. And it's been a really beautiful space. And I think it was up to, I mean, I within the organization, I really feel connected to the people we work with, which are 2 amazing people of color that we work with for our podcast that I think are like many folks, I would say, that are like a lot of good people who are doing really good work within institutions that have way too much money and maybe not enough know-how about how that money can do good for the rest of us. And I think this is part of the work that we all do, right? Is like, and hopefully that we're trying to do in our podcast and some things that are coming out of there. 2 is like, 1, continuing, I think, individually to always question our relationships to these institutions and also think about how we can, in our own power, pull more power and resources towards our community, whether we even need those relationships. But also, I don't know, to hopefully also be building stuff outside of those institutions that are really our own as well. Our own foundations, our own things of that nature. So I don't know if that answers that person's question. I think the Poetry Foundation is like making some slow but steady moves to be better. And my podcast will continue to talk to people of color about the things that matter in the work and in the world. And that'd happen for another year. That'd be it. Muito bom, muito bom. Gente, o tempo voa quando a gente se diverte e tem mais perguntas do público aqui. Por exemplo, a maravilhosa Juliana Borges está aqui perguntando para Jota sobre a inclusão pela exclusão, querendo que você falasse mais sobre as estratégias resistentes, dissidentes, insurgentes possíveis, que é uma coisa grande também. Acho que não vai dar tempo, talvez nas considerações finais a gente consiga colocar isso também. Também Rubens Akira Kuana perguntou para Danês, por favor, você poderia comentar... Não, esse já foi. Por favor, adoraria que Danês falasse sobre os poemas de pegação dele, os poemas sobre aplicativos gays, as expectativas em relação ao corpo negro masculino, mas talvez não dê tempo, tem mais perguntas chegando. A gente vai para as considerações finais. Então vocês podem falar o que vocês quiserem para fechar, podem dizer uma coisa para outra. Se quiserem falar alguma coisa, fazer declarações um para outro, ou falar o que vocês quiserem, ou brevemente, porque não temos muito tempo, para a gente poder fechar a mesa, porque tem outra mesa ainda depois dessa. Sigam Jota, Danês, o livro quando saírem, please, porque acho que são 2 livros bombásticos, assim, que vão ajudar bastante a gente a avançar em várias discussões que a gente tem tendo aqui no Brasil. E vamos lá para as nossas considerações finais, então. Pode começar, Danês ou Jota. Fiquem livres para finalizar. I'll just say, Jota, you have made a huge fan out of me today. I am just so forward to grabbing hold of as much work as possible. I am your follower now. You are brilliant. And I just have, and Roberta as well, I just feel so honored to have been able to sit in this room, which I wish we could keep going because I am having fun. But Jota, I'm glad our books can be cousins in their names, and hopefully somebody gets a hold of both of them and make some powerful change within themselves and within the world. I'm glad to be in this work with y'all. God bless. Yay, super. Obrigado mesmo. Eu também estou aqui encantada com essa conversa e já comecei a ver o seu livro que foi traduzido, mas também estou com muito desejo de continuar encontrando o seu sussurro e fazendo nossos sussurros
se conectarem, se misturarem aí agora para essa audiência brasileira que vai receber esses 2 livros primos em breve, né? E é isso, assim, estou muito feliz com a possibilidade de conversar com Roberta também, que é uma figura que eu acho incrível e acho que foi a melhor pessoa que podia fazer essa mediação e permitir que a gente tivesse uma conversa que fizesse sentido para além da formalidade do lugar onde a gente está. Então, estou muito feliz de ter podido ter essa conversa aqui. Agradeço a todo mundo, Juliana Borges, pela pergunta. Gostaria muito de falar sobre isso. Essa ideia de Musa Michele Mathiuzzi, que é a ideia de inclusão pela exclusão. E a todo mundo que também compareceu no chat e mandou mensagens pra gente. Enfim, super obrigado. Espero que a gente possa se encontrar e seguir se encontrando, se não fisicamente e conscientemente, nos nossos sonhos e em todos os espaços que a gente habita, para além dessa realidade de escrota em que a gente foi metido. É isso, muito obrigada. É isso, gente. Nossa, eu teria tantas coisas para falar com vocês também. Eu gostaria muito que a gente tivesse presencial e fosse agora dar uma volta em Paraty, fosse num bar, fosse comer alguma coisa, ficasse a noite inteira conversando. Agradeço, Danê, seu livro é lindo, provocativo, amoroso. Jota, o seu livro é lindo também. Eu sinto que tem muito amor no que você escreve, as coisas mais duras que vocês escrevem, você sente, tem coração, são trabalhos que têm um coração pulsante, tem amor nas coisas mais duras que vocês dizem, elas são ditas com amor e com vontade real de transformação, com crença que essa humanidade vai se transformar e que a gente próprio, né, vocês como artistas, estão ali se transformando. Então é muito bonito tudo isso. Acho que tem uma mudança em curso, né? Erika Hilton foi eleita aqui, mais votada, né? Então tem uma coisa acontecendo, embora não tem mais como voltar atrás. Então vamos seguirmos juntos nos sussurros, nos ecos, politizando as feridas, nos estraçalhamentos, juntando os nossos cacos, né, e construindo isso. Espero encontrar vocês em outras oportunidades, em São Paulo, em Lisboa, onde Danê está. E agradecer a Flip, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aí no chat, né, vai ficar disponível essa conversa, quem perdeu manda, se você conhecer alguém, recomende esta conversa, todo mundo aí da equipe técnica, né, que faz isso acontecer, e vocês ficam com a próxima mesa com a Luz Ribeiro, essa conversa vai continuar com a Luz Ribeiro e Natália Leal, e vamos que a luta continua, vamos lá, muito obrigada. Firme, não suporto o chão de seus fundamentos. Tô de saco cheio de chamar tua imprudência de lei. Cada noite conto meus irmãos, e pela manhã, quando alguns não sobrevivem para serem contados, conto as covas que deixaram. Estendo a mão ao povo preto e toco apenas o ar, seu truque de mestre, América. Ora ele respira, ora não. Abracadáver, macumba para turista, feitiço que alega não praticar. Dá logo uma pistola ao meu primo para fazer o trampo por vocês. Eu tentei, gente branca. Tentei, branquelos, mas passaram o funeral do meu mano fazendo planos para um cafezinho, falando alto demais ao lado de seus ossos.